E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo tudo que o Craco Milha e o pessoal do Mesa Redonda falaram sobre o São Paulo, que enfrentou o Cruzeiro ontem e perdeu, mas ao meu ver jogando um bom futebol, e também tudo sobre Marcos Leonardo, muito próximo de fechar com o Tricolor. E quero que você comente aí, o que você acha dessa contratação do São Paulo? Algo que parecia impossível e está mais próximo do que você imagina. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias. Bora assistir o vídeo junto aí, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do jogo de ontem e do Marcos Leonardo, muito próximo de fechar com o São Paulo, deve ser anunciado amanhã. Créditos, direitos, histórias, deixa descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Acho bem interessante as entrevistas do técnico Hernan Crespo. Ele é sincero, fala, não tem tom de agressividade, ninguém tá lá para se pegar, sair no tapa. Tava batido, hein? Tava batido. Batido, né? E as coletivas do Hernan Crespo são muito boas no sentido de esclarecer aquilo que o torcedor São Paulino quer saber. Por falar o que o São Paulino quer saber, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: a gente tem data FIFA e já muito em breve aí teremos a sequência da Libertadores. O São Paulo do Crespo, com toda a história de Libertadores, tem a LDU em 2 jogos, primeiro jogo lá, depois aqui, quartas de final. Se elimina a LDU, aqui de modo geral, São Paulo pode passar pela LDU ou tem alguém que acha que São Paulo fica no meio do caminho? Que pode passar, pode, mas vai ser Não, difícil. ok, não estou dizendo que é fácil, mas tem possibilidade. Tem, claro. Né? É difícil, mas tem possibilidade. Passando pela LDU já é semifinal de Copa Libertadores, certo? Se passar pela LDU, que não é fácil, é semifinal. E aí... É Palmeiras ou River? Palmeiras ou River. Vamos imaginar que o Palmeiras elimine o River. Tem chance. O Palmeiras tem dado mostras que, apesar de ter todo esse maravilhoso, essa maravilhosa estrutura, aspecto financeiro, quando ele pega a rival, ele tem as suas dificuldades. Hoje ficou provado isso, os números até com o Corinthians no ano provam isso. O São Paulo, gente, tem bala. Aí é outra história, depois de pegar o Flamengo, chegar numa final com o Flamengo. São Paulo tem boas possibilidades de aparecer, não é fácil, mas aparecer na final da Libertadores, coisa que se fosse no início da Libertadores, poucos cravariam. Hoje vocês acreditam no São Paulo com possibilidades palpáveis, reais de final de Libertadores? 50-50. Se pegar um Palmeiras, 50-50. Pela grandeza que o São Paulo tem, pela história que o São Paulo tem na Libertadores, e num Palmeiras em reformulação, 50-50. jogo do Mas São o que Paulo me encaixa preocupa- contra o Palmeiras. E quem tem jogado mais bola? Mas o que me preocupa são os 11 desfalques, né, do departamento médico. Agora, Mas até lá, mas até lá lá pra vão frente- voltar. 2 meses, daqui a 2 meses está todo mundo de volta, quase. O Vamos São ver. Paulo tem grandes chances de chegar à final da Libertadores. O São Paulo tem grandes possibilidades. O Crespo ajeitou o time, apesar dos desfalques, o São Paulo ontem jogou bem. Quer dizer, vem jogando bem, né? É claro que Libertadores, o mata-mata é difícil. Claro. A dificuldade é muito A gente grande. está falando em possibilidade Não, a palpável. possibilidade do São Paulo é muito grande de chegar à final com o Flamengo, porque para mim o Flamengo está na final. Para mim também. Gilmar, quero ouvir você. Eu acho que o São Paulo realmente tem chance, né? Não vai muito simples quanto o LDU, realmente Claro. é meio complicado. Mas o São Paulo tem tradição, né? O São Paulo já é uma equipe que viveu isso muitas vezes, tem experiência de sobra. E você vê um jogo igual eles fizeram ontem, jogaram muito. Então, eu acho que o Crespo está no caminho certo. O São Paulo tem chances totais de chegar assim. Miller, o Oi. resultado foi justo pelo que você viu do seu São Paulo ontem, não? Foi justo porque o Cruzeiro teve mais chances, né? O São Paulo teve uma chance no segundo tempo, essa cabeçada aí. O Cássio fez uma grande defesa, mas o Cruzeiro criou as melhores oportunidades. O Rafael foi destaque porque fez grandes defesas. O Gilmar estava acompanhando aqui, viu as defesas difíceis Sim. que o Rafael fez. Então acho que o São Paulo teve um pouco de azar, porque o gol do Matheus Pereira foi uma bola desviada que matou o Rafael. Ô Gilmar, temos um especialista hoje, né? A gente sempre vai nos lances com os jogadores, todo mundo obviamente pode opinar, Sim. mas a gente gosta da visão dos jogadores sobre os lances. E temos lances que envolvem diretamente o goleiro Rafael. Então, primeiro o gol, aquele desvio na barreira, inevitavelmente o goleiro não podia fazer nada, o Rafael, porque há um desvio na barreira. Vamos colocar o gol do Cruzeiro, Gilmar, por gentileza. Então, quando há o desvio, né, o chute forte do Matheus Pereira, ela desvia na cabeça do segundo homem ali, que ele vira o rosto, ele acerta tipo uma cabeçada, ele desfere uma cabeçada. E para o goleiro, ele já se posiciona no primeiro chute, no meio do caminho acontece um desvio, realmente é difícil. Só com muita sorte
Isso ele fez algumas vezes ali depois, só que nessa aí não foi o suficiente para voltar a tempo de dar o tapa, né? Com um pouquinho de sorte e felicidade, ele conseguiria ainda dar o tapa. Coisa que aconteceu em outros lances. Olha só, a pega na cabeça, olha, pertinho da mão. Isento por todos aí, o Rafael? Segundo o Abel Ferreira, foi o gol do São Paulo, isso aí. Foi o Alan que Então, quando cabeceou. acontece esse tipo de coisa, realmente a gente tem que isentar o goleiro, porque sem chance. Mas com um pouquinho de sorte ainda conseguiria dar o tapa, ela, né? Mas é muito difícil. Mas em compensação, nas outras jogadas... Põe as outras defesas aí, o Gilmar vai falando. Foi impecável, muito bom. Aliás, não é de hoje que o Rafael vem fazendo grandes defesas. Grande hein? fase. Ele está numa fase muito boa. São Paulo... As defesas do Gilmar, olha lá, do Rafael. Do Rafael. Ó, Essa aí aí em é cima, aí foi mais tranquilo. Essa aí que parece que teve um desvio, se não me engano, ó. Teve. Ó, teve um desvio. Aí ele Pegou foi no pra rodapé segunda. ali, é difícil. Ó, teve um desvio, tá vendo? Teve. Ele vem vindo, ele tá vindo para um lado e teve que Contrapé. voltar rápido. Contra-pé. Contrapé. Essa aí é a famosa manchete, né? Em outros tempos você entrava e encaixava, segurava ela. Porque o Gilmar, eu comentava isso com Caio aqui. Eu comentava isso com o Alex Miller e enfim, hoje com o Vitor lá em casa falando, os goleiros, eu estava vendo alguns lances seus, os goleiros naquela Essa aí época. entrava. Né, aqui todo mundo Essa pode aí é falar difícil. sobre isso. Por que os goleiros encaixavam a bola? O Hugo hoje é um que tem essa característica. Sim, sim. Hoje a maioria dos goleiros tudo é espalmar, Gilmar. Mas então, o Hugo ainda tem um pouco da técnica de segurar as bolas, né? Essa bola própria, essa do Rafael, por exemplo, quando você entra na bola baixa, né? Você tipo faz a cama, que a gente diz, né? Você entra, segura e mete o corpo na frente para ela não passar. Só que, como é uma bola de segurança, ele resolveu meter para longe, ó, e sair do BO, né? Então, Mas é mais ou menos difícil isso aí. você ver hoje, não é, Miller? Goleiro era tão normal, Leão, Gilmar, enfim, Valdir Pérez. Os caras encaixaram, não é, né, Savoia? verdade. Os caras encaixavam, hoje não. Só que as coisas foram mudando um pouco, né, ao longo do tempo. Os goleiros, né, foram... A bola é diferente. tudo é diferente. A bola, né? ela A bola é diferente, o gramado é diferente, Ela a circunda roupa, mais. as luvas, enfim. Existe uma nova adaptação. Agora, nos tempos modernos, os goleiros eles têm um pouco mais de facilidade em algumas coisas, em compensação, a cobrança continua sendo a mesma. E é a profissão que mais cresceu no futebol brasileiro, né? Sem dúvida, mais A evoluiu. posição que mais evoluiu no futebol brasileiro é do goleiro. Garrafa, essa história foi justo, não foi? O que é ser justo no futebol? É você... Pô, o goleiro tá lá para defender. São Paulo fez uma excelente partida. Foi. Guardadas as devidas proporções, teve tantos ou mais desfalques do que Corinthians contra o Palmeiras. E enfrentou, não é que ele jogou atrás, esperando, jogando por uma bola. São Paulo foi para cima, eu assisti o jogo inteiro. São Paulo foi para cima, jogou futebol, jogou bem. Rodriguinho, pô, para que Rodriguinho é Rodrigo, joga muita bola. Patrick, lateral esquerdo, muito bom. Cara, tá entrando uma molecada no São Paulo, cara. Trabalho do Crespo tá surtindo efeito, né, Miller? Jogou Coisa que o Zubeldia não fazia, aproveitar a base. 3 zagueiros, com os alas indo embora, tá? Agora, jogou muito bem. todos Para mim foi o empate seria mais justo. Para todos pra usar vocês, começando com o Miller. Desculpa, Savoia. Para todos vocês, começando pelo Miller. O Rafael, depois do Rogério Ceni, talvez, porque muitos passaram, bons goleiros, mas nem todos vingaram. Poucos vingaram, todos tiveram dificuldades. Óbvio que eu não estou comparando o Rafael com o Rogério Ceni. Sim. Sem comparação. Mas talvez aquele que deu maior segurança ao torcedor são paulino é o Rafael, Miller. Sim, é que tem mais regularidade e está numa grande fase. O Rafael tem sido o protagonista em várias partidas, né, do São Paulo, não só essa contra o Cruzeiro, mas outras partidas ele tem defendido, tem salvado o São Paulo. Está numa grande fase o Rafael. E tem Até o Thiago Volpe, que jogou no São Paulo, E fez já um faz gol tempo aí, isso, e não é de agora, Um não. bom goleiro e teve dificuldades. E tem torcedor aqui, o Paulão Tricolor, dizendo: o Rafael tá pegando mais que o Hugo Souza, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Chico Lang, o Rafael está pegando mais que o Hugo Souza? Na bucha, você vai falar que o Rafael está pegando, você falou que foi pênalti pro Palmeiras. Você vive um novo momento. Você vive um novo momento. A gente está surpreso, né, Alex? Mas muito. Falou que foi pênalti pro Palmeiras. E a pergunta é muito simples, tenho certeza. Pelo que o Rafael pegou, você vai falar que o melhor momento é do Rafael em relação ao Hugo. Tô certo ou errado, Chico? Tá errado. O melhor momento é do Hugo, sem dúvida nenhuma. Tanto é verdade que ele foi para a seleção brasileira. Chico Lang voltando ao normal. Mas foi bem agora. Concordo. Chico Lang voltando ao normal. Tá Ufa. certo? Tanto é verdade que ele foi para a seleção brasileira. Isso aí. Se apresenta amanhã, né? Chico todo diria que era uma briga de cachorro grande, mundo. É né? briga de cachorro grande, mas o Hugo está numa melhor fase. Está numa fase também que. acho. Mas ele o Rafael pega tá quase muito tudo, bem. né? Mereceria a convocação, Rafael, pelo que tá Já jogando? foi convocado, né? Já passou Sim, por lá. com Dorival. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que ele, o Brazão, são goleiros que estão se destacando.
Eu acho que nas próximas convocações, talvez o Ancelotti chame. Estão todos Vamos guardando o ver. lugar do Carlos Miguel, Chico Lang. Ó, o Carlos Miguel fez 30 partidas como profissional, como titular. Vamos devagar, Não vamos mais devagar. do que isso. Ele não tem que mostrar muita O Gilmar é o coisa. especialista. O Everton é melhor, hein? O Rafael, guardado as devidas proporções, você também faz essa leitura que o Miller fez, tá? Depois do Rogério Ceni é o cara que mais deu uma calma para a torcida Sem tricolor? dúvida alguma. Eu tenho comentado com algumas pessoas, né? Inclusive, a gente vive futebol dia a dia e é um consenso geral que realmente o Rafael, depois da era Ceni, é o cara que mais consegue chegar mais perto, é o que chegou mais perto. Passaram muitos ali, todos os grandes goleiros, mas nenhum deles manteve uma regularidade ao ponto de chegar até hoje, titular do São Paulo e fazendo grandes defesas. Realmente o Rafael é um excelente goleiro e merece sim. Né? Eu não sei se no mesmo patamar com o Hugo, não vou nem discutir com o Chico Lang. O Hugo também é um excelente goleiro, vem numa ascensão enorme. Mas o Rafael há muito tempo vem segurando a onda lá no São Paulo. Eu tenho o Crespo falando da derrota de ontem, mas eu não vou perder um convidado como o Gilmar, que tem uma história sensacional, inclusive vestiu a camisa da seleção brasileira. Sim. O que se diz dos rumores é que ele já teria aceito a proposta do São Paulo, né? Nós estamos, claro, apurando as informações, buscando, por isso que a gente não está cravando nada aqui, porque o futebol é muito dinâmico. Até anteontem nós falávamos aqui que era algo totalmente impossível financeiramente, era inviável financeiramente. De ontem para hoje, chegam-se a um possível acordo para um empréstimo aí até dezembro, para que ele jogue no São Paulo e depois seja valorizado para uma futura venda e o Al Hilal possa recuperar o investimento que foi feito. Então, e caminham. Então, sim, pessoal, pode ligar o modo ilusão aí, porque parece que a coisa intensificou mesmo. A gente já viu outras postagens aí dos amigos da ESPN, GE, TNT Esportes, Cazé TV, todo mundo já retuitando, repostando, né, essa informação. E, de fato, então surge aí essa possibilidade. Então, só para trazer aí com mais detalhes para a nossa audiência, o jogador está no Al Hilal da Arábia. Não está sendo utilizado, né? Não está ali sendo aquele jogador que esperavam por lá, né? Sendo titular absoluto, incontestável. E aí o São Paulo já tinha feito uma sondagem inicial com o jogador e agora, num princípio, o primeiro momento, os valores assustaram, né? Que é aquela premissa que a gente sempre brinca, né? Fala, o São Paulo consulta, mas os valores assustam. De fato, realmente, os valores são absurdos por uma possível compra. O Al Hilal investiu cerca de 40 milhões de euros para contratar o jogador, então impossível. Mas essa conversa vinha tentando ser feita no sentido de um empréstimo. São Paulo trazer o jogador que não estava sendo utilizado, São Paulo sendo uma vitrine importante para o atleta, já que está na Copa Libertadores, na fase do mata-mata, precisando de um atacante, já agora que a gente teve a lesão do André Silva, sempre falo André Dias, né? Do André Silva, e o São Paulo ainda sem possibilidade de contar com o Caleri nesse momento, tendo ali Tapia e Dineno, além de outros jogadores como Henrique Carmo, Luca, mas com características diferentes de um homem de área. E aí, com isso, essa possível conversa, essa negociação não havia sido descartada totalmente. O São Paulo também correndo contra o tempo, porque a janela de transferências se encerra às 11h59 de segunda para terça-feira, né? Terça-feira já se encerra, né? E aí o São Paulo tem muito pouco tempo. E a gente brincava até aqui no grupo de WhatsApp do Arquibancada Tricolor que se não fosse hoje, não ia ter mais tempo hábil, né, para o São Paulo tentar alguma coisa. É interessante informar também que Flamengo e Palmeiras já fizeram sondagens e até possíveis propostas, tentativas de contratação do Marcos Leonardo. O que pode contar a favor do São Paulo nesse ponto? Um interesse do jogador em jogar no São Paulo. É claro que todos eles são profissionais, né? Mas tem todo um apelo ali de coração, porque de infância Marcos Leonardo era torcedor do São Paulo, tem fotos dele criança com a camisa do São Paulo. Claro que isso é só um desejo muito mais de nós torcedores aqui para que isso pese. Mas
algumas condições interessantes. Marcos Leonardo, se chega no São Paulo, ele é titular absoluto nesse curto tempo, até dezembro. No Flamengo, não que ele não fosse titular absoluto, mas ele teria a concorrência de Pedro, de outros jogadores ali também. No Palmeiras, teria essa possibilidade, claro, também dele ser titular, porém você teria uma concorrência com Flaco Lopes, Vitor Roque, fazendo outra característica de jogo, mas ele teria ali alguma sombra, alguma concorrência nessas duas equipes, que claro, tem um poderio financeiro muito maior do que o do São Paulo hoje. Porém, no São Paulo, Marcos Leonardo teria ali totais condições de já chegar sendo titular. O São Paulo tem essa necessidade aí extrema de trazer um cara pro ataque. Ontem, né, como pudemos ver no jogo contra o Cruzeiro, o São Paulo faz um bom jogo, uma bela partida ali, mas o São Paulo carece muitas vezes de um pouco mais de capricho na finalização, né? E dessa forma aí o São Paulo precisa desse nome dentro da área, precisa de um camisa 9. E aí, dentro de todas essas condições, dentro de todos esses cenários, com o São Paulo também fazendo algumas abordagens ali já há algum tempo, algumas semanas, haveria esse otimismo para que Marcos Leonardo tivesse uma inclinação mais favorável a aceitar uma proposta do São Paulo. O que para muitos parecia impossível, não é, Arnaldo e Tironi, que diziam que era um devaneio torcedor do São Paulo sonhar com Marcos Leonardo, está muito próximo de se concretizar e eu queria muito poder entrar em contato com cada inscrito que comentou aqui quando eu trouxe há uma semana, 2 semanas, que o São Paulo, essa semana, né? Que o São Paulo estava em tratativas com o Marcos Leonardo e tal, quando saiu a história do Petros e todo mundo, fake news, só quer like. Eu não invento notícias, eu trago notícias para vocês. Se elas vão se concretizar, o futebol é dinâmico. Mas eu trago as notícias do que realmente acontece. Há 2 anos atrás, eu trouxe a notícia aqui do Lucas Moura. Não vai, o Lucas vai jogar na MLS. O Lucas quer ir para os Estados Unidos. O Lucas fechou com o São Paulo. No início da temporada, Oscar. Não vai, o salário do Oscar é astronômico. Oscar vai para MLS ou vai para o Catar. Oscar fechou com o São Paulo. Trouxe a notícia do Marcos Leonardo. Fake news. É fake news. Só quer like. Jogador muito próximo do São Paulo. Realmente, essa contratação do Marcos Leonardo é algo assim inimaginável. Incrível, caso se finde a negociação e mais uma vez o fator São Paulo Futebol Clube está sendo fator fundamental para fechar. Ao que indica, o Marcos Antônio, o Marcos Leonardo é São Paulino e isso pesou muito, porque ele teve propostas do Palmeiras e do Flamengo. Mas é uma vontade do atleta vir jogar no São Paulo. Isso pesa. Isso ainda pesa. Por enquanto, na maioria das vezes o dinheiro fala mais que tudo no futebol, mas em algumas poucas vezes isso acontece. E para vocês terem uma ideia do quão inimaginável isso é, ou do quão difícil isso é como se você tivesse um carro, emprestasse o carro para o seu melhor amigo e você pagasse a gasolina que o seu amigo vai gastar durante o período que ele vai estar com seu carro. É isso que o São Paulo vai fazer, basicamente. O São Paulo vai pegar o Marcos Leonardo de graça e o Al Hilal vai pagar o salário dele. Cara, é um negócio inimaginável. Assim, o Júlio Casares, ele tem muitos erros e tem muitas críticas a se fazer o trabalho do Júlio Casares. A transparência, Éder, Rames Rodrigues, Orejuela e tantos outros. Mas eu acho que essa contratação do Marcos Antônio provavelmente a melhor tacada do Júlio Casares, da gestão Júlio Casares. Porque é um negócio da China, irmão. É inacreditável. Você traz um jogador de alto nível que vale 40 milhões de euros
pra jogar no São Paulo 6 meses. Ah, mas só vai ficar 6 meses. Vai fazer a mesma coisa que o Kaká fez na passagem que ele teve. Veio, jogou 6 meses e foi pra MLS. Ajudou o São Paulo. O São Paulo precisa de um atacante pra ontem. E ele pode jogar tanto de 9 como de segundo atacante. Né? Com algum dos centroavantes se recuperando, por exemplo, o Caleri se recupera, ele pode jogar ao lado do Caleri. Ou pode jogar ao lado do Luciano, ou pode jogar ao lado do Lucas, né? Pode jogar Marcos Antônio, Marcos Leonardo e Lucas. É um senhor reforço. Que Deus proteja os ligamentos do joelho dele, em nome de Jesus, porque o São Paulo tá numa zica para ligamento que eu vou te falar, viu? Mas não tem o que falar. É inacreditável, o São Paulo se aproxima de fechar um negócio da China, um negócio inimaginável, e o que mais me deixa chateado é que eu particularmente gosto de assistir o Arnaldo, gosto de assistir o Barolo, mas assim, às vezes eles duvidam do que o São Paulo é capaz. O São Paulo é capaz de coisas horríveis. Sim, o São Paulo é capaz de dever 1 bilhão, o São Paulo é capaz de ter uma desorganização financeira, desorganização de gestão, de contratar jogadores tipo o William tratou sem freio, tipo o Éder, tipo o Orejuela. Sim, mas o São Paulo também é capaz de fazer o que faz com o Marcos Leonardo, de trazer o Lucas, de trazer o Oscar, que tá sofrendo com lesões, mas é um bom jogador, de fazer apostas como o Wellington Rato, que veio do todo-poderoso Atlético Goianiense, que todo mundo falava como é que pode trazer um jogador de Série B, e foi tão importante a conquista da Copa do Brasil. O Alisson, que veio escanteado lá do Grêmio, ninguém bota, foi pilar do time do São Paulo durante muito tempo. O próprio Enzo Dias veio escorraçado do River Plate e hoje é um dos pilares da lateral esquerda do São Paulo. O São Paulo sim tem problemas, mas o São Paulo ainda é capaz de dar felicidades pro torcedor. Então assim, você não acreditar, o Marcos Antônio, o São Paulo entra em contato com o Marcos Antônio. Você não acreditar, você falar assim, não pôr fé é uma coisa, agora você falar é um devaneio, é impossível, é tiração de sarro com a cara do torcedor São Paulo. Cara, é melhor você falar assim, cara, é difícil, se acontecer vai ser uma jogada de mestre. Quando eu trouxe a informação, quando eu trouxe o vídeo, eu falei, cara, é difícil, mas o futebol não é feito só de dinheiro hoje. Pesa muito? Pesa, mas tem outros fatores também. E que bom que, pelo menos em algumas poucas oportunidades, o São Paulo ainda consegue se ajeitar, mesmo sem ter dinheiro. Eu fico imaginando o São Paulo organizado. Vocês já imaginaram esse time de São Paulo organizado financeiramente? O potencial que esse... Eu até brinco com alguns amigos meus que falam assim, o São Paulo não ganha nada, não sei o quê. Eu falei, cara, é o tempo que vocês têm, vocês estão tendo um tempo para alcançar e passar o São Paulo. Porque se o São Paulo se reorganizar, São Paulo vai colocar todo mundo no chinelo de novo, como colocou nas décadas de 90 no início dos anos 2000. Vocês têm que aproveitar, o São Paulo tá numa draga danada e mesmo assim só tá sendo alcançado em quantidade de títulos internacionais, de participações em Libertadores, de vitórias, de tudo. Agora, 10 anos sem ganhar nada. Imagine se o São Paulo ainda tivesse na mesma pegada que teve nos anos 90 e no início dos anos 2000. Por isso que eu digo, São Paulo é o maior clube do Brasil. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem. Um jogo que, no futebol não existe justiça. O futebol não é um esporte justo. A maioria dos esportes, basquete, tênis, vôlei, a melhor equipe vai vencer. No futebol isso não acontece. O futebol tem um imponderável. O São Paulo ontem, para mim, fez um jogo muito seguro, muito bom. As bolas de gol caíram no pé do Patrick, um menino que, infelizmente... ainda não tá pronto, tem seus defeitos, apesar de ter feito uma partida correta. As bolas caíram no pé dele, ele não conseguiu fazer, e o São Paulo tomou um gol de desvio, que o Rafael quase pegou ainda, uma grande atuação do Rafael mais uma vez. O Rafael tá num estágio de confiança e de nível muito bom mesmo, muito alto. Mas é um jogo que o torcedor do São Paulo sai feliz. Não vou falar feliz, mas sai
esperançoso. Vamos lá, o torcedor do São Paulo sai esperançoso pelo que viu. Um time extremamente organizado, um time que joga pra frente, um time que com saída de bola, com transição defensivamente bem postado, tanto é que tomou gol. As finalizações do Cruzeiro foram finalizações de fora da área, bola parada e essa falta. Então, assim, é um time... É como eu falei pra vocês, há algumas semanas eu falei assim, o torcedor do São Paulo não tem que torcer pra esse ano acabar rápido, pro São Paulo no ano que vem conseguir investir um pouco, os jogadores machucados retornarem e podem ter certeza. Com o atual estágio de conhecimento tático e estratégico do Hernan Crespo, esse São Paulo do ano que vem vai ser um São Paulo que vai dar um salto de desempenho gigantesco, com poucas peças. Chegada do Mailton, o Wendel, talvez mais um meia, mais um atacante, mais um zagueiro, poucas peças. O São Paulo hoje, para mim, precisa de poucas peças por Hernan Crespo fazer esse time jogar em alto nível. Deixa a sua opinião no seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!